Olá, e seja bem-vindo ao nosso estudo hoje do livro Confiando em Deus. Agora estamos chegando neste estudo de Confiando em Deus. Isso seria a sexta lição que estamos estudando sobre capítulo 7. E no capítulo 7 nós vamos estudar um dos assuntos, quem sabe, mais difícil em toda a teologia. E eu vou falar honestamente, bem no início, nós não vamos resolver questões que têm sido debatidos desde o início da raça humana. Há muitos teólogos que têm contemplado o nosso assunto de hoje. A minha palavra para vocês é que hoje nós vamos só estudar o que diz a palavra de Deus sobre o assunto, a soberania e nossa responsabilidade humana. O assunto é complicado, mas é totalmente bíblico. O que nós vamos fazer é simplesmente vamos estudar como a Bíblia trata deste assunto. E só para ter toda a honestidade sobre a minha abordagem teológica, pessoalmente, eu me considero um cristão evangélico batista do ramo histórico. Então, eu creio exatamente o que a Bíblia diz. Eu creio que a forma melhor de explicar o que está ensinado na palavra de Deus se encontra nos teólogos históricos do movimento batista. Outras pessoas, hoje em dia, preferem uma abordagem mais filosófica. Mas eu creio que todos acreditam na autoridade da palavra de Deus. Eu, pessoalmente, prefiro só tratar diretamente o que diz a palavra de Deus e deixar as questões filosóficas para as pessoas mais capacitadas nesta área. Mas uma orientação teológica que vem bem do início do movimento batista se encontra na Segunda Confissão Batista de Londres, 1689. Vou ler somente uma frase. E se quiser entrar nos detalhes, eu vou colocar aqui na sua guia de estudo e você pode ler e estudar e ler os versículos e ver o pensamento dos batistas históricos. Quem sabe você vai concordar ou quem sabe que você vai tomar uma posição mais atualizada ou mais moderna. Eu, pessoalmente, estou altamente confortável com esta posição histórica. Então, historicamente, os batistas têm ensinado sobre a questão da soberania de Deus e a responsabilidade humana a seguinte: Deus dotou a vontade humana com a liberdade e o poder natural de agir por escolha, sem ser forçada ou predeterminada por alguma necessidade natural para fazer o bem ou o mal. Eu creio que isso seja uma posição bem equilibrada, bem bíblica, e isso será até o norte, o guia, que vai alicerçar o ensino que eu estou até passando para vocês hoje de manhã, dando para vocês um resumo deste capítulo 7 do livro Confiando em Deus, sobre a soberania de Deus, a responsabilidade humana e como estas duas verdades bíblicas vão se interagir. A convicção de muitos evangélicos, incluindo eu, Dr. Bridges, o autor, é que não há conflito entre confiar em Deus e aceitar nossa responsabilidade humana. Nosso dever espiritual está encontrado na vontade revelada de Deus nas Escrituras. E nossa confiança e fé deve estar na vontade soberana de Deus, trabalhando nas circunstâncias normais
das nossas vidas cotidianas, para nosso bem e a glória do Senhor. O conhecimento da soberania de Deus deve ser um incentivo para orar, nunca uma desculpa para cair numa espécie de fatalismo piedoso. Só dizendo, se Deus quiser, se você não acredita num Deus verdadeiramente, biblicamente soberano, é fatalismo piedoso, mas não é a confiança em Deus que a Bíblia nos ensina. Ao contrário, esta confiança se manifesta em oração. A oração evangélica supõe um Deus soberano sobre as nossas vidas. Se Deus não fosse soberano, não teria nenhuma garantia de que ele fosse capaz de responder às nossas orações. A soberania de Deus, juntamente com a sua sabedoria e amor divino, é a base, a própria fundação da nossa confiança nele. E oração é uma expressão dessa confiança evangélica. A soberania de Deus não nega a nossa responsabilidade de orar, mas torna possível nossa habilidade de orar com confiança em nosso Deus e em seus propósitos sendo realizados em nossas vidas e ministérios. A soberania de Deus também não nega nossa responsabilidade de agir com prudência. Agir com prudência significa usar todos os meios bíblicos, os meios legítimos à nossa disposição para evitar danos a nós mesmos, ou danos à nossa família, ou danos aos outros, à nossa família, ou nosso trabalho. É de ter a convicção que precisamos e devemos trabalhar de uma forma que acreditamos que vai realizar os melhores resultados, confiando em Deus, diante uma dada situação em nossas vidas. Então, a Bíblia, em forma nenhuma, minimize ou despreze a responsabilidade humana. Ao contrário, como nós vamos falar e estudar neste capítulo, Deus soberano age por meio de pessoas, age por meio das coisas secundárias. Um dos meios básicos de prudência que Deus nos deu é a oração. Não devemos apenas orar para sua providência dominante em nossas vidas, mas também devemos orar por sabedoria para entender corretamente nossas circunstâncias e usar todos os meios à nossa disposição que Ele tem nos colocado diante de nós. Outro meio de prudência que Deus nos deu é a oportunidade de buscar conselhos sábios e piedosos na parte de outros cristãos que nos amam, que nos conhecem, que têm sabedoria, que têm entendimento. Deus age por meio de outras pessoas. Então, Deus age não contra a vida cotidiana, mas no meio da vida cotidiana. Sua vida, minha vida, vivendo diariamente aquela vida normal, mas confiando em circunstâncias que nem sempre dá para a gente entender que Deus está realizando a sua vontade soberana. A oração é o reconhecimento da soberania de Deus e da nossa dependência total nele para agir em nosso favor nas circunstâncias que enfrentamos todos os dias. Prudência humana é o reconhecimento da nossa responsabilidade de usar todos os meios legítimos que Deus tem indicado. É Deus que diz, trabalhe, porque Ele criou trabalho. É Deus que
nos desafia, busque sabedoria, porque ele criou a sabedoria. Deus age por meio de circunstâncias, seguindo exatamente como nos pais batistas 300 anos atrás falaram que Deus age por meio da liberdade e a responsabilidade humana. Podemos até continuar e dizer o seguinte: todos os nossos planos, todos os nossos esforços e toda a nossa prudência não adianta nada a menos que Deus prospere esses meios. É bom fazer planejamento? Sim, é muito bom. É bom trabalhar e se esforçar em seu serviço? Está ótimo. É bom pensar e contemplar sobre até as melhores abordagens possíveis? Sim. Mas nada adianta a menos que Deus esteja prosperando tudo que nós estejamos fazendo. Quem sabe até o Salmo, que fala perfeitamente sobre este equilíbrio bíblico entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana, se encontra ali no Salmo 127, onde está escrito: a menos que o Senhor construa a casa, seus construtores trabalham em vão. A menos que o Senhor vigia a cidade, os vigias ficam de guarda em vão. Então, isso já nos dá que a própria Bíblia diz que as duas coisas são, de fato, reais: a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Nesta passagem, há o conceito de esforços ofensivos na parte do humano e defensivos na parte do ser humano. Tanto da construção para o progresso de um projeto, se o construtor está ali construindo uma casa, então há atuações positivas, e quanto o vigia defensiva contra qualquer ameaça que pode entrar e enfraquecer ou até derrubar o projeto sendo realizado. Bom, de certa forma, este versículo resume, engloba todas as nossas responsabilidades bíblicas na vida atual, seja no físico ou no mental, seja no espiritual ou qualquer outra área de atuação. Devemos estar sempre construindo e vigiando. Salmo 127:1 diz que nenhum desses esforços prosperará a menos que Deus intervenha para abençoá-los. O salmista, bom, presta bem atenção, porque eu já ouvi em igrejas batistas até coisa igual a estas palavras aqui. E o salmista não diz: a menos que Deus abençoe e ajude os construtores e os vigias, seus esforços serão em vão. Não é isso que está dito aqui em Salmo 127:1. Em vez disso, o salmista fala em termos do próprio Deus, o que? Construindo a casa e vigiando a cidade. Ao mesmo tempo, não há nenhuma sugestão no texto de que Deus substitui os construtores e os vigias em seu trabalho e sua atuação de vigilância. Ao contrário, o significado é óbvio. Em todos os aspectos, dependemos de Deus para nos habilitar em nossos projetos de ministério ou atuação humana e prosperar nossos esforços, porque se não tiver a bênção do Senhor, os esforços humanos estão em vão. Em sua infinita sabedoria, o plano soberano de Deus inclui nossos fracassos e até nossos pecados.
Isso não queria dizer em forma nenhuma que Deus seja o autor do pecado. Exatamente isso a Bíblia nega claramente. Mas Deus usa até nossas vidas, com suas fraquezas, até com seus pecados. Deus não é o autor do pecado, mas ele é soberano sobre o pecado. Deus geralmente trabalha através das circunstâncias normais, em oposição aos milagres espetaculares. Não queria dizer que Deus não pode fazer um milagre. Se ele quiser fazer um milagre, sim, ele pode. Ninguém está questionando, ninguém está duvidando isso. Mas, normalmente, na sua vida, na minha vida, no Batista e no Assembleia de Deus, no Presbiteriano, no Menonita, no Metodista e qualquer outro, luterano, normalmente, na vida de um cristão, Deus age por meio de circunstâncias normais. Seu dia de hoje, Deus está agindo. E ele age por meio das ações voluntárias e de livre arbítrio das pessoas. Todavia, ele sempre fornece os meios necessários e os guias por meio da sua mão invisível age. Ele é soberano e ele não pode ser frustrado por nossa falha em agir ou por nossas ações, que em si podem ser até pecaminosas. Devemos sempre lembrar, no entanto, que Deus ainda nos responsabiliza pelos próprios pecados que ele ainda usa para realizar os seus propósitos divinos. No fim de contas, não há conflito na Bíblia entre a soberania de Deus e a nossa responsabilidade humana. Ambos os conceitos são ensinados com força igual na palavra de Deus e sem nenhuma tentativa de reconciliá-los. Então, vamos manter igualmente ambas destas verdades. Vamos manter um compromisso com nosso dever moral e ético, como é revelado nas Escrituras Sagradas. E 2, vamos manter nossa confiança em um Deus soberano, que trabalha soberanamente, realizando os seus propósitos divinos em nós e através de nós. Que você seja encorajado e fortalecido em sua confiança num Deus soberano que age por meio da sua vida, da minha vida, por meio das nossas circunstâncias. Ao mesmo tempo, cada dia mais e mais, assumindo a sua responsabilidade bíblica, de acordo com tudo que a Bíblia nos ensina sobre a nossa responsabilidade. Aqui, encerrando, você vai ver lá na parte final da sua guia de estudo, depois deste resumo, você vai ver muito, queria dizer, muito a reflexão bíblica. Deixe-me encorajar você. Leia cada versículo, leia cada passagem, esteja refletindo sobre o conteúdo deste guia de estudo e dando ênfase, particularmente lá no final, onde está escrito confiança em ação, e faça algumas aplicações diretas à sua própria vida, baseado neste estudo de hoje, que nos ensina que sim, Deus é soberano e sim, nós temos a responsabilidade de obedecê-lo em tudo. Que Deus abençoe e até nosso próximo estudo.